Boa noite, bem-vindos à sessão solene comemorativa do 100º aniversário da primeira travessia aérea do Atlântico Norte, pelo NC-4 de Albert Reed. O referido hidroavião fazia parte de uma esquadrilha da Marinha Americana que partiu da Terra Nova com o objetivo de alcançar a Europa. Por vicissitudes várias, Albert Cushing Reed, comandante do NC-4, seria o único a concluir o plano de voo, amarrando na Ilha do Faial no final da manhã do dia 17 de maio de 1919. O sucesso deste feito extraordinário contribuiu para o progresso dos transportes aéreos, assumindo a Ilha do Faial um papel determinante e decisivo na história da aviação. Já de seguida, usam da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, a Sra. Ministra Conselheira da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal e encerrar o Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, em representação de Sua Excelência, o Presidente do Governo Regional dos Açores. Boa tarde. Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, em representação do Sr. Presidente do Governo. Sra. Ministra Conselheira, Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa. Sr. Cônsul dos Estados Unidos da América em Ponta Delgada. Sr. Adido da Defesa da Embaixada dos Estados Unidos. Sr. Deputado da Assembleia da República. Sr. Deputado Regional. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Srs. Líderes de bancada, caros membros da Organização das Comemorações dos 100 anos da primeira travessia aérea, Professor Dr. Carlos Raleigh, Sra. Diretora Comercial dos CTT, Senhores e Senhoras Presidentes de Junta, entidades militares aqui representadas, demais convidados, faialenses, minhas senhoras e meus senhores. A Ilha do Faial revive este fim de semana um grande momento na sua história. Há 100 anos, a Baía da Horta, a nossa maior referência e que marca esta centralidade atlântica, recebia o NC-4 de Albert Reed e fazia-nos entrar para os anais da história da aviação transatlântica. Pela primeira vez, a Europa e os Estados Unidos da América ficaram ligados por via aérea e a Baía da Horta, então, transformou-se em aeroporto internacional marítimo da Ilha do Faial, reforça, no fundo, a importância que já tinha e deixa patente a mais-valia do seu posicionamento estratégico. Portugal e os Estados Unidos da América são dois países que têm entre si um relacionamento histórico importante, não só em termos militares, mas também em termos de imigração, recebendo milhares de portugueses e açorianos ao longo dos anos, com particular destaque para o período que sucedeu ao vulcão dos Capelinhos. Mas, 100 anos depois, todos nós, aqui presentes, estamos novamente a fazer história. Estamos a fazer história porque, ao transmitirmos aos nossos jovens esta herança cultural que pesa sobre esta cidade e a nossa região, através de diversas ações que temos realizado e, em especial, este marco que assinalamos hoje, estamos a garantir a ajustada promoção futura desta nossa região atlântica. Uma região antiga, multissecular, feita de tradições e marcada por diferentes períodos históricos. Uma cidade com uma forte influência cosmopolita. Uma cidade que diria uma cidade das nações. É o respeito por esta herança cultural e o reconhecimento de que nas questões do mar e no mar está o nosso futuro que tem marcado grande parte do trabalho desta Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal que, de forma inovadora, provocou um próprio alargamento das suas exigentes competências e criou um pelouro do mar, inovação e empreendedorismo. Uma Câmara que, tirando partido dos parceiros existentes no seu Conselho, faz-se valer deles
e, em conjunto, tem potenciado a náutica, o conhecimento e o dinamismo empresarial ligado às questões do mar. Uma Câmara que defende o seu porto e a sua baía, que quer que estas áreas se desenvolvam ainda mais no Conselho, mas que, de forma responsável, não tem medo de questionar e de alertar para os problemas, muito menos de tomar decisões que tenham por base critérios científicos e esclarecedores. Por último, uma Câmara que, no seu planeamento e na análise que faz do desenvolvimento local, ousou estabelecer uma agenda para o futuro. Uma agenda transformadora que já está em marcha. Uma agenda que se baseia na revitalização de toda a frente mar da cidade da Horta. Uma revitalização que se iniciou no Adro das Angústias, mas que vai chegar ao Parque Vitorino Nemésio. Uma agenda que não nos mergulhou num estaleiro, mas que nos colocou de olhos postos no futuro. Uma agenda que está já a alterar todo o paradigma de funcionamento da nossa cidade, mas que em nenhum momento fez esquecer o nosso passado, muito pelo contrário, trouxe-o ao de cima, como estamos hoje aqui a realizar. Senhor Secretário Regional, Senhora Ministra Conselheira, minhas senhoras e meus senhores, lançámos estas comemorações em 2018. De lá até hoje, percorremos as escolas do nosso Conselho, estivemos com as nossas crianças e os nossos jovens, recebemos a doação do primeiro hidroavião moderno dos Açores, a oferta a este município pelo Sr. João Carvelo aqui presente e a sua família, que tem sido o meio transportador desta história, assim como a réplica oferecida a esta cidade pelo Sr. Engenheiro Fernando Teixeira. Muito em breve será depositado como memorial no Terminal Marítimo do primeiro aeroporto internacional marítimo da Horta. Lançámos uma banda desenhada que concorre ao concurso de banda desenhada da Amadora. E programámos outras ações que terão lugar durante todo o ano de 2019 até o encerramento deste centenário. Para que este trabalho fosse possível, contámos com esta comissão que está hoje aqui presente, o Núcleo Cultural da Horta, o Governo dos Açores através da Porta dos Açores e o Museu da Horta e o Sr. João Carvelo, ex-diretor do Aeroporto da Horta. Aos nossos parceiros e às entidades que associaram estas comemorações, como o CTT Correios de Portugal, que hoje aqui apresentam o inteiro postal que criaram a nível nacional para o efeito, assim como a ANA e a SATA, que durante todo o dia de hoje têm estado a bordo dos seus aviões a relembrar este dia e a sua importância para a Horta e para os Açores. A todos, o meu agradecimento especial e da Câmara Municipal. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, gostaria igualmente de deixar 3 importantes notas. Em primeiro lugar, que este momento não representa para nós apenas mais uma comemoração, mas uma referência para o futuro. Perceber a importância dele para a promoção da Baía da Horta e para o seu Conselho fez-nos sentir a necessidade de perpetuar esta imensa riqueza histórica e cultural, trazendo para o espaço público feilense uma peça escultórica que já está a ser trabalhada pelo escultor português Nuno Vaza, vencedor de vários prémios de arte visual a nível europeu e que levou o seu teleférico de cortiça dos Prazeres 28 ao Kennedy Center em Washington, com o patrocínio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Em segundo lugar, um convite a que ao fundo deste Salão Nobre possam ainda observar conjunto de peças e artigos, depois no final da sessão podem, no fundo, observar, recolhidos que relembram a memória deste célebre dia 17 de maio de 1909. Em terceiro e último lugar, um agradecimento ao Cônsul dos Estados Unidos da América, aos membros do Consulado e, em especial, à Embaixada dos Estados Unidos da América, pelo apoio e brilhantismo que deram a estas comemorações. Deixo um convite aos feilenses que aproveitem para assistir ao grande concerto que vai ser proporcionado pelo Quinteto de Metais da Força Aérea Norte-Americana amanhã pelas 21 horas no Teatro Feilense. Não tenho dúvidas que será mais um grande momento destas comemorações. Uma palavra final de agradecimento ao Anónimo Praense, que nos proporcionou um magnífico desfile e assumiu o desafio de interpretar
lá fora, como tiveram a oportunidade de observar, a marcha do NC4, que certamente irá reproduzir ainda em outros momentos e em outras festas do nosso Conselho. Um agradecimento, por fim, ao professor Carlos Ramos, que ao longo dos anos tem dado a conhecer muito do trabalho de pesquisa que tem realizado sobre este período da aviação nos Açores e que hoje encerra esta sessão com uma intervenção sobre a mesma temática. A todos agradeço pela vossa presença. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, Dr. José Leonardo Silva. Excelentíssimo Senhor Representante do Governo Regional dos Açores, Dr. Rui Menezes. Entidades civis, religiosas e militares, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Good evening. É sempre um prazer regressar às idílicas ilhas dos Açores, em especial a Ilha do Faial. É a minha segunda visita aqui, a esta fantástica ilha. Agradeço a hospitalidade aos faialenses e cumprimento o Sr. Presidente da Câmara da Horta por esta iniciativa. Esta noite comemoramos os 100 anos desde que Albert Cushing Reed completou o primeiro voo transatlântico num avião da Marinha norte-americana. A primeira paragem na Europa foi aqui, na Horta. Esta é uma das muitas afinidades únicas e históricas que existem entre a América e os Açores. Mas temos mais. O nosso compromisso com os Açores é centenário. A nossa amizade é longa e muito forte. Não nos podemos esquecer que a nossa relação oficial começou nesta bonita cidade. Aqui, na Horta, em 1795, foi instalado o Consulado dos Estados Unidos da América nos Açores, que é hoje o mais antigo consulado do meio país no mundo. Desde as 3 gerações de Darnis que serviram como cônsules nos Açores aos tempos difíceis da Primeira Guerra Mundial, onde os Açores serviram de base para a Marinha norte-americana, até aos dias de hoje, onde mantemos um destacamento da Força Aérea nas Lajes. O vulcão dos Capelinos originou os Azorean Refugee Act. Esta lei permitiu que 15.000 açorianos fugissem dos efeitos destrutivos da erupção e construíssem novas vidas nos Estados Unidos. Sendo eu uma refugiada, a minha família fugiu do meu país natal devido a circunstâncias muito difíceis. Como muitos açorianos também, encontramos segurança
e apoio nos Estados Unidos. Por isso, a história da emigração do Faial toca-me profundamente. Por nos ajudar a celebrar este marco histórico da aviação, temos amanhã a presença dos Winds Aloft. No teatro, eles são uma banda talentosa composta por militares da Força Aérea Norte-Americana. Antes de terminar, gostaria de referir, em especial, os meus dois colegas aqui presentes. O nosso cônsul dos Açores, Jason Chu, e, ao lado dele, o adido da defesa da nossa embaixada em Lisboa, o coronel Andrew Bernardo. Gostaria de agradecer a Jason em particular o excelente serviço e dedicação em estes 2 anos como cônsul. Ele vai regressar aos Estados Unidos em julho e posso dizer que foi um dos melhores cônsuls dos Estados Unidos. Vamos ter saudades tuas, Jason. Uma vez mais, obrigada. Vou tirar os óculos, não. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, Senhora Ministra Conselheira da Embaixada Americana em Lisboa, Senhor Deputado à Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados Regionais, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Diretora Regional do Turismo, Senhor Cônsul dos Estados Unidos da América em Ponta Delgada, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, autoridades civis e militares aqui presentes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, dizer que é com muita honra que estou aqui em representação do Sr. Presidente do Governo para assinalar os 100 anos da primeira viagem aérea transatlântica que estamos a comemorar hoje. Felicito por isso também o Sr. Presidente da Câmara por esta iniciativa que, em boa hora, decidiu fazer. Uma viagem protagonizada por Albert Cushing Reed, comandante do hidroavião Liberty, da Marinha Americana, que a 17 de maio de 1919 amarrou aqui na Baía da Horta e que assim colocou esta cidade e a Ilha do Faial numa página importante da história da aviação. Aliás, a importância das nossas ilhas já é um facto conhecido desde os primórdios do século XV. A nossa região, pela sua posição geográfica, desde cedo assumiu importância estratégica à escala internacional, apesar de também, ao longo de vários séculos, nos termos debatido com constrangimentos permanentes derivados da nossa insularidade. A verdade é que temos sabido enfrentar as adversidades e aprendemos a tirar melhor partido das vantagens da nossa localização. Daqui olhamos para os dois lados do Atlântico e hoje em dia podemos afirmar, com certeza, que os Açores têm destaque a nível internacional em matérias como as ciências do mar ou, mais recentemente, no domínio do espaço, a tal nova fronteira. Estas são áreas em que temos todas as condições e vantagens para estarmos, digamos assim, no centro do mundo. Se assim foi no dialbar da aviação intercontinental, não há razão nenhuma para que agora os Açores, a meio caminho entre a Europa e a América, não voltem a assumir o papel e a relevância que já desempenharam antes. Para isso, o Governo dos Açores tem apostado cada vez mais em políticas de promoção científica, porque acreditamos que só através do conhecimento iremos, nas próximas décadas, desenvolver-nos como região num mundo cada vez mais complexo e desafiante. Ainda ontem celebrávamos em Ponta Delgada o Dia Nacional dos Cientistas, altura em que o Sr. Presidente do Governo dos Açores aproveitou para defender precisamente que, para além da necessidade de criarmos medidas dirigidas ao apoio e ao fomento da criação científica, é preciso valorizar o papel da ciência,
do conhecimento e da cultura enquanto imprescindíveis alicerces de uma sociedade livre, moderna, sustentável e democrática. O mundo só avança com conhecimento. Sem ele não haveria progresso, nem estaríamos hoje aqui a celebrar a primeira travessia atlântica aérea. Aqui nos Açores, queremos continuar a dar o nosso contributo para uma evolução sustentável do mundo e a celebrar os feitos da humanidade e de personalidades inovadoras e corajosas como Albert Reid, que nos inspiram e motivam a almejar um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado. Concluído este momento, e porque os selos também retratam a história, a cultura e a vivência de um povo, vamos proceder à cerimónia de apresentação e lançamento do inteiro postal comemorativo deste centenário, uma edição dos CTT Correios de Portugal que tem âmbito nacional. Para fazer a sua apresentação, a senhora Diretora Comercial dos Açores dos CTT, Fátima Albergaria Costa. Boa noite a todos. Sou Secretária Regional do Mar de Ciência e Tecnologia, Senhora Ministra Conselheira da Embaixada Americana em Lisboa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, excelentíssimas entidades políticas, civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Antes de explicar como se procede esta singela cerimónia, queria, em primeiro lugar, e em nome do CTT, dar os parabéns por esta excelente iniciativa. A cerimónia de lançamento, primeiro dia de um selo ou do inteiro postal, como é o caso, a posição de um carimbo comemorativo define o momento de entrada em circulação postal do mesmo objeto, isto é, define o início da sua capacidade de servir de recibo ao transporte da correspondência. Consiste numa simples operação de obliteração, ou seja, de carimbar, o mesmo selo com o carimbo comemorativo de primeiro dia, normalmente feito em presença de individualidades que presidem a cerimónia e que têm gosto em manusear o carimbo elas próprias. Como, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta já teve a oportunidade de carimbar e presidir algumas destas cerimónias, tal como outras entidades nacionais e internacionais. Os CTT utilizam para estas ocasiões formais um estojo de carimbo em prata, manufaturado pela Casa Leitão e Irmãos, antigos joalheiros da Croa. No final desta cerimónia é costume trocarem subscritos os inteiros postais de primeiro dia carimbados e assinados pelas personalidades em causa. Um para cada carimbador e, finalmente, um para o Museu dos CTT, onde ficará com a placa onde constam os nomes dos notáveis e a ocasião para memória futura. Minhas senhoras e meus senhores, vamos então proceder à cerimónia de lançamento e entrada em circulação do inteiro postal evocativo do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Norte do hidroavião NC4. Os CTT Correios de Portugal, muito justamente, decidiram representar e associar-se a esta comemoração com o lançamento desta peça filatélica com o carimbo comemorativo de primeiro dia. Peço então, e em primeiro lugar, ao Sr. Secretário Regional que se digne carimbar o primeiro inteiro postal.
mais uma vez a todos. E passamos ao último momento desta noite, a cargo do professor Carlos Guilherme Riley, nascido em Lisboa a 23 de novembro de 1958, licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, é doutorado em História Contemporânea pela Universidade dos Açores e professor do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, onde leciona e é investigador. Foi diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada entre 2008 e 2011. Colaborou com a Fundação Luso-Americana na realização de exposições e colóquios nos Açores, dedicados a um melhor conhecimento de Franklin D. Roosevelt e à sua relação com este arquipélago. Tem como uma das suas áreas de interesse a história da presença norte-americana nas Ilhas dos Açores e, dentro desse enquadramento, a história da navegação aérea transatlântica na primeira metade do século XX. Tem a palavra o professor Carlos Riley para uma alocução subordinada ao tema A Primeira Travessia Aérea do Atlântico, vista dos Açores. Boa noite a todos. Sr. Presidente, aqui representado do Governo dos Açores, Sra. Ministra, Conselheira da Embaixada, Sr. Presidente da Câmara da Horta, eu confesso uma catástrofe protocolar, de maneira que vão-me desculpar não desfiar as restantes autoridades presentes os agradecimentos, senão também pouco tempo me sobraria para ler a comunicação. Encontramos-nos hoje aqui reunidos para celebrar o centenário de um acontecimento que, como soe dizer-se, é uma nota de rodapé nos anais da história. E isto porquê? Porque foi eclipsado pelo voo radioso de Charles Lindbergh entre Nova Iorque e Paris em maio de 1927. E é esse acontecimento que a memória coletiva retém e consagrou como a primeira travessia aérea do Atlântico. Efetivamente, tal como refere
o historiador americano Robert Wool, que passo a citar, Lindbergh was by no means the first aviator to cross the Atlantic by air. Indeed, it is some measure of the impact of Lindbergh's flight that scores of persons who risked their lives and succeeded in flying the Atlantic before him are now all but forgotten. O propósito da minha comunicação não é resgatar do esquecimento os nomes da tripulação que, sob o comando do primeiro-tenente Albert Cushing Reed, completou a primeira travessia aérea do Atlântico, em maio de 19, mas sim destacar o facto de as ilhas dos Açores terem sido um ponto de apoio decisivo para o sucesso desse voo transatlântico, que fez escala nos portos da Horta e Ponta Delgada, antes de amarar junto à Torre de Belém, ao cair do dia 27 de maio. Irei poupar-vos os episódios e detalhes técnicos desta acidentada travessia aérea, a qual envolveu 3 hidroaviões Curtiss, da US Navy, e demorou mais de 10 dias a completar, o que dá bem conta dos obstáculos com que se depararam, pois grande parte deste tempo, entre 17 e 27 de maio, foi passado nos Açores, onde 2 dos aparelhos, o NC-1 e o NC-3, aterraram no alto mar, o que provocou no primeiro danos irreparáveis, cuja tripulação foi recolhida pelo cargueiro grego Iónia ao largo das Flores, e levou a que o segundo, o NC-3, andasse 2 dias sem comunicações rádio até dar entrada no porto de Ponta Delgada a 19 de maio. O NC-3 era o chamado flagship, ou seja, o aparelho que comandava a expedição. O NC-3 era o flagship da expedição e só depois das inspeções terem determinado que não estava em condições de voar, é que foi dada luz verde ao NC-4, que chegara à Horta sem quaisquer problemas, no dia 17 de maio, para prosseguir viagem rumo a Ponta Delgada, onde se decidiria a quem entregar o comando do NC-4 na última etapa da travessia. Irei saltar sobre os detalhes factológicos da cronologia da viagem, que foram, aliás, escrupulosamente analisados no estudo de Richard K. Smith, intitulado First Across, que foi distinguido em 1972 pelo Instituto Americano da Aeronáutica com o galardão de History Manuscript desse ano e que permanece até hoje o trabalho de referência sobre o tema. Este livro fiz questão de o trazer aqui. Não vejo qualquer vantagem em partilhar convosco a tradução resumida, diria mesmo empobrecida, da obra deste historiador, publicada há mais de 40 anos pela Naval Institute Press, mas creio ser oportuno, um século volvido sobre o acontecimento que hoje celebramos, olhar para a travessia aérea do ponto de vista açoriano.
ponto de vista esse, naturalmente, ausente da pesquisa levada a cabo pelo investigador americano. Ora, neste sentido, começaria por dizer que é impossível dissociar a travessia do quadro final da Grande Guerra de 14-18, quando os Estados Unidos abandonam a sua posição de neutralidade e, na sequência da declaração do presidente Wilson ao Congresso americano, em abril de 1917, decidem adotar uma posição beligerante contra a Alemanha, quebrando assim uma tradição da política externa americana de não se imiscuir em conflitos europeus. Tradição essa que remontava à célebre declaração do presidente James Monroe, feito no State of the Union Address em 1823. A concepção geopolítica subjacente à doutrina Monroe, que era a divisão longitudinal do Atlântico em dois hemisférios separados, o europeu e o americano, encontrava-se à altura já desfasada da realidade, no dialogar do século XX, tal como assinalou Walter Lippmann em fevereiro de 1917, num editorial da revista The New Republic, intitulado The Defense of the Atlantic World, no qual afirma o seguinte: The safety of the Atlantic Highway is something for which America should fight. Why? Because on the two shores of the Atlantic there has grown up a profound web of interest which joins together the Western world. A concepção política e geopolítica subjacente a esta visão de uma comunidade atlântica, que Lippmann retomaria de forma mais desenvolvida nas décadas seguintes, levou os Estados Unidos a olharem para os Açores de outra forma, quando se envolveram no conflito. E isto porquê? Pois a localização do arquipélago era de grande importância estratégica para a projeção das suas forças na frente de guerra europeia, o que explica a instalação de uma base naval americana em Ponta Delgada no início de 1918, conforme refere o historiador Seward Livermore num estudo publicado em 48. No verão de 1918, quando a Grande Guerra entra numa fase decisiva, o governo dos Estados Unidos decide enviar o subsecretário da Marinha, Franklin Delano Roosevelt, numa visita de inspeção às bases navais estabelecidas em França e Inglaterra. Roosevelt foi o primeiro membro da administração Wilson a pisar solo europeu, desde que os americanos tinham declarado guerra à Alemanha e, facto digno de nota, os Açores seriam a primeira etapa dessa visita. Devido a problemas no motor do barco que o transportava, Roosevelt fez uma paragem no Porto da Horta e, em carta dirigida à sua esposa, Eleanor, relata com simpatia as impressões colhidas nessa primeira escala açoriana. E passarei a citar um excerto da carta.
As poucas horas que passámos no Faial, na segunda-feira, foram ótimas. É um pequeno lugar, longe do mundo, o qual ainda vive muito a memória dos Debney e das tradições dos velhos navios da Marinha Mercante Americana, dos barcos da pesca da baleia, etc. A forma como Roosevelt retrata o ambiente vivido na horta, onde ainda pairava a memória dos Debney e das frotas baleeiras, faz justiça à observação que um ex-governador civil deste distrito, da Horta, Júlio de Castilho, deixou escrita em 1884, classificando a Ilha do Faial e a sua cidade portuária como a mais americana dos Açores. Mas a verdade é que o século dos Debney, tomando de empréstimo a expressão a Ricardo Manuel Madruga da Costa, já tinha ficado para trás e os interesses do State Department viravam-se agora para a ilha de São Miguel. Conforme testemunha um telegrama do cônsul William Burdell, datado de 4 de junho de 1917, ao Departamento da Marinha, recomendando vivamente o porto de Ponta Delgada como principal ponto de apoio e reabastecimento das forças navais americanas que se dirigiam à Europa. A opção americana de instalar a sua base naval em Ponta Delgada não esvaziou a importância estratégica do Porto da Horta no quadro da Grande Guerra, que também foi utilizado a miúdo pela US Navy, mas o inesperado afluxo de forças americanas à ilha de São Miguel, que estava tradicionalmente ligada à Europa e à Grã-Bretanha por via do ciclo da laranja no século XIX, constituiu para a elite local micaelense uma viragem surpreendente. Como documenta esta passagem de uma carta de José Maria Raposo de Amaral, datada de 20 de março de 1918. Passo a ler. E antes de ler, Senhora Ministra, devo dizer que o autor da carta era germanófilo. Ele diz: os americanos meteram-se aqui a título de nos protegerem não sei de quê, pois estou mais do que certo que os alemães não tencionavam voltar cá se não fosse este estado bélico em que nos puseram, mas o seu fim é manifestamente uma ocupação pela mansa, à semelhança do que os ingleses fizeram no Egito. Tratam isto já como país conquistado e fazem tudo quanto muito bem entendem, sem dar satisfações a ninguém. O autor destas palavras não era uma pessoa qualquer. Raposo de Amaral fora o líder do Partido Progressista Autonomista nos finais da monarquia e patrocinara em 1917 a fundação do Partido Regionalista de Ponta Delgada. Homem maduro, experiente e idoso, fez uma leitura correta das novas tensões geopolíticas no Atlântico entre ingleses e americanos. E ficou apreensivo com o interesse dos Estados Unidos pela posição estratégica dos Açores, conforme testemunha outra passagem da mesma carta que passo a citar. O pior ainda, diz ele, é que no fim, quando finalmente se fizer a almejada paz, temos muito naturalmente aqui nova guerra, entre eles americanos e ingleses.
a posição geográfica destas ilhas no meio do Atlântico, a meio caminho da América para a Europa, tornam-nas, principalmente agora que a América começa a deitar as mangas de fora, um ponto estratégico de alto valor e que disputarão altamente entre si. Quem viver, verá. Ora, Raposo de Amaral, ironicamente, faleceu em dezembro de 1919, ou seja, ainda assistiu nos Açores à travessia aérea que, num sentido simbólico, ilustrava a disputa que ele próprio previra entre ingleses e americanos pelo domínio do Atlântico no pós-guerra. Convém não esquecer que, pouco mais de um mês envolvido sobre o feito da aviação naval americana, os pilotos, e protagonizado por Albert Reid, no MC-4, os pilotos britânicos Alcock e Brown completaram com sucesso a travessia aérea transatlântica entre a Terra Nova e a Irlanda, mas desta feita num voo direto, sem qualquer escala. Ora, os progressos aeronáuticos registados na Grande Guerra vieram acrescentar um novo ingrediente à doutrina do poder naval popularizada pelo almirante americano Alfred Mahan e, portanto, não se surpreende que fosse a US Navy quem chamou a si a responsabilidade do planeamento da primeira travessia aérea, que já estava em curso, esse planeamento, antes da assinatura do armistício. Tal como testemunha o telegrama do vice-almirante Sims, comandante-chefe das forças americanas na Europa, para o comandante da base naval de Ponta Delgada, contra-almirante Herbert Dunn. Este telegrama, dirigido ao Dunn, é datado de 22 de outubro de 1918 e passo a citar os trechos mais significativos. Department desires to be prepared to send seaplanes to Europe by air. First flight may be undertaken next May. Route under consideration is from Newfoundland to the Azores, thence to Portugal. Landing places desired in the Azores, one as far west as possible and another in one of the eastern islands. Horta and Ponta Delgada appear to fulfill these requirements. This entire project will be considered absolutely secret. Como se pode concluir da leitura deste excerto, o projeto de travessia aérea foi, em parte, responsável pela permanência das forças navais americanas nos Açores depois do final da Grande Guerra, tendo inclusivamente ocorrido a rendição no comando da base naval de Ponta Delgada, em fevereiro de 1919, quando o almirante Dunn, cujo nome ficou imortalizado na toponímia da cidade de Micaelense, foi substituído pelo contra-almirante Richard Jackson, destacado para os Açores, com o objetivo justamente de supervisionar a escala dos hidroaviões no arquipélago. Ora, face aos problemas que afetaram, e que já vimos atrás, dois dos aparelhos nos mares dos Açores,
o almirante Jackson não teve mãos a medir, pois houve decisões a tomar que, pela sua delicadeza, obedeciam uma cadeia de comando complexa, envolvendo primeiro o secretário e subsecretário da Marinha em Washington, Josephus Daniels e Franklin Roosevelt, e depois o comandante-chefe da frota atlântica, almirante Henry Mayo, que, a bordo do cruzador USS Melville, coordenava as dezenas de destroyers que estavam dispostos ao longo da rota dos hidroaviões. O famoso nevoeiro que caracteriza as ilhas de Buruma desorientou por completo o NC-3, forçando a uma amaragem imprevista a sudoeste da ilha de Pico, e, dada a dificuldade de um aparelho com estas características e dimensões levantar voo em alto mar, o que aconteceu foi que o comandante do NC-3, o capitão John Towers, conseguiu conduzi-lo com a força de alguns motores auxiliares que permaneciam operacionais até ao porto de Ponta Delgada, como se de um barco se tratasse. Este episódio assumiu contornos dramáticos, pois durante 48 horas o aparelho e a sua tripulação estiveram dados como perdidos e dada a ausência de comunicações radiotelegráficas no aparelho. Chegou a temer-se o pior e foi com alívio que o contra-almirante Jackson recebeu no dia 19 de maio um telegrama do posto de rádio das Feteiras, em São Miguel, comunicando que o NC-3 fora avistado ao largo da costa sul da ilha. A entrada do hidroavião pelos seus próprios meios no porto de Ponta Delgada foi naturalmente festejada, mas, por outro lado, estava à vista de todos que não tinha descido do ar. Em contrapartida, o NC-4 fizera um voo imaculado de cerca de 15 horas entre a Terra Nova e o Faial, amarando sem incidentes no dia 17 de maio, ao fim da manhã, para ser mais preciso, às 11 horas e 23 minutos, no Porto da Horta. A imprensa local, como seria de esperar, e os correspondentes das agências noticiosas internacionais deslocados aqui para os Açores divulgaram com grande destaque a chegada do NC-4 à Horta, onde o tenente Albert Reid e a restante tripulação foram recebidos como heróis. Mas essa era, à altura, a única boa notícia a dar de uma travessia aérea que ainda ia a meio. Efetivamente, do ponto de vista da Marinha Americana, as coisas não estavam a decorrer conforme o desejado. Só um dos aparelhos se encontrava em condições de completar a travessia e o comandante da expedição aeronaval, o capitão John Towers, cujo NC-3 tinha ficado inoperacional, reclamou o direito de ser ele a assumir a pilotagem do NC-4 na última etapa da viagem, entre Ponta Delgada e Lisboa. Assim se explica a ordem que é dada ao tenente Albert Reid para seguir da Horta para Ponta Delgada, no NC-4, realizando assim o primeiro voo interilhas da história da aviação nos Açores, onde amarou a 20 de maio junto à calheta de Perto Teve. Após várias ordens e contra-ordens, que seria agora estéril estar a detalhar,
o secretário da Marinha, Josephus Daniels, resolve não aceder ao pedido do capitão John Towers, que ficou desolado, e manteve o MC-4 com a sua tripulação original, o que transformou o primeiro-tenente Albert Reed no herói improvável desta maiden voyage da aviação transatlântica. À chegada a Lisboa, Reed, um homem seco e franzino, que aliava à sua baixa estatura uma personalidade discreta, enviou ao almirante Mayo um telegrama com esta declaração lacónica: "We are safely on the other side of the pond." Pond, em português, significa lagoa, charco ou mesmo poça. E reduzir o Atlântico à dimensão de um lago era, evidentemente, exagerado. Mas, bem vistas as coisas, Reed não deixava de ter razão. A aviação iria, doravante, quebrar as barreiras geográficas. E, no que ao Atlântico e às relações transatlânticas diz respeito, valorizar de forma decisiva a localização estratégica dos Açores, como as décadas seguintes viriam a provar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Um agradecimento ao professor Carlos Riley. A terminar esta sessão solene comemorativa, relembramos que no dia de amanhã, no Teatro Feialense, pelas 21 horas, teremos a atuação do Wenzel Loft, um quinteto da banda da Força Aérea Norte-Americana,